Eles testemunharam o impossível. O mar se abriu, o Egito foi derrotado e a liberdade era uma realidade. Mas por que o povo escolhido, que caminhava rumo à terra prometida, foi condenado a vagar 40 anos em um deserto árido? O que realmente aconteceu entre o êxodo e a chegada a Canaã? O deserto foi muito mais do que um lugar de passagem. Tornou-se um palco de provações, um tempo de silêncio divino e de revelações profundas. Era preciso moldar uma nação que não apenas ocupasse a promessa, mas que estivesse pronta para vivê-la plenamente. Mas por que tantas provações? Por que Deus não os levou por um caminho mais curto e direto? Ao contemplarmos os eventos que culminaram na saída do povo hebreu do Egito, é necessário mergulhar em um contexto histórico e espiritual, no qual a opressão era a marca mais evidente da realidade vivenciada. Nos tempos em que os descendentes de Abraão se multiplicaram em território egípcio, passadas muitas gerações desde José, a memória dos benefícios que o antepassado hebreu trouxera ao Egito desvanecera-se. A nova dinastia, temerosa de perder o controle e ressentida da crescente força demográfica dos hebreus, impôs-lhes trabalhos pesados e humilhações constantes. Assim, o povo escolhido, portador da promessa divina, vivia entre tijolos e barro, sob chicotes e ameaças, ansiando por um livramento que parecia distante, porém jamais esquecido no plano sagrado. Em meio à aflição, o clamor da nação oprimida alcançou a eternidade. Era imprescindível que se cumprisse a promessa feita aos patriarcas, de que seus descendentes herdariam a terra da qual emanava leite e mel. Gênesis 15, 13 e 14. Nesse contexto emergiu Moisés, homem de origem hebreia, criado na corte do faraó, mas que após um exílio involuntário no deserto de Midian, receberia um chamado inconfundível. Ao aproximar-se da sarça ardente, ele ouviu a voz do Eterno, aquele que se apresentou como o Deus de seus pais e que designava aquele pastor hesitante como o líder destinado a conduzir a libertação de todo um povo. A missão de Moisés, portanto, não se restringia apenas ao ato de escapar da tirania do Egito. Ela incluía preparar a nação para o cumprimento de um pacto que os identificaria como um povo santo, separado, destinado a ser luz para as nações. Contudo, a jornada que se desenrolaria após a notável intervenção divina, culminando no êxodo e nas impressionantes demonstrações de poder contra o Egito, incluindo as pragas e a abertura do Mar Vermelho, Êxodo 7, 14, não seria tão breve quanto inicialmente esperado. Os hebreus, tendo presenciado as maravilhas inigualáveis do Senhor, nutriram a esperança de alcançar a terra prometida em curto prazo. Era razoável supor que a mesma mão poderosa que derrubara a soberba de Faraó conduziria o povo por um itinerário simples, talvez de poucas semanas. Entretanto, o que se sucederia nos ermos da península do Sinai surpreenderia a todos. O deserto, de paisagens áridas e recursos escassos, mostrava-se um cenário de provação inesperada, um território em que a fé seria testada e o caráter nacional seria refinado. Assim, é inevitável questionar por que o povo eleito, já marcado por intervenções celestiais, encontraria tanta adversidade em seu trajeto. Por que aqueles que contemplaram o braço estendido de Deus enfrentariam um longo período de errância que acabaria por prolongar-se por 4 décadas? À medida que nos aprofundamos nos acontecimentos subsequentes ao Êxodo, torna-se evidente que o deserto desempenhou um papel central na história do povo hebreu. Aquela imensa extensão estéril, cujas dunas e montanhas rochosas expunham ao mesmo tempo fragilidade e força, não era um mero cenário geográfico, constituía antes uma metáfora espiritual, um lugar de transição onde corações e mentes seriam moldados à luz da presença divina.
A simbologia do deserto, amplamente reconhecida nas Escrituras, encontra ecos em diversos momentos da história sagrada. Assim como o dilúvio de 40 dias e 40 noites em Gênesis 7:4 serviu de purificação cósmica, o deserto haveria de servir como retorta espiritual, refinando o caráter do povo escolhido. Ao atravessar territórios áridos, a nação eleita abandonava gradualmente as seguranças ilusórias herdadas do Egito, aprendendo que a verdadeira fonte de vida não seria encontrada em estâncias férteis ou sistemas políticos opressores, mas tão somente no Deus vivo que supria cada necessidade, a seu modo e em seu tempo. Esse processo de conversão interna visava, ao fim, preparar uma geração capaz de viver integralmente a aliança, refletindo na terra prometida a santidade daquele que os resgatara. Contudo, esse caminho de aprendizado não se revelou suave. Logo após a travessia do Mar Vermelho, o povo começou a experimentar a austeridade do ambiente desértico. A escassez de água potável e de alimentos adequados, bem como a ausência de estruturas estáveis, lançava sobre eles uma sensação de vulnerabilidade. Nesse ponto, as primeiras murmurações emergiram, como registrado em Êxodo 15, 22, 24 e capítulos seguintes. Aqueles que haviam visto o braço forte do Senhor contra o Egito, agora murmuravam contra Moisés, questionando se o mesmo Deus que outrora operara maravilhas poderia também prover sustento no meio do nada. A sede e a fome tornavam-se metáforas do anseio humano por controle e segurança imediata, evidenciando o quanto o povo ainda precisava aprender a esperar e confiar. Conforme avançavam pelas paragens desérticas, a tensão entre fé e desconfiança intensificou-se. A narrativa atinge um momento crítico quando, durante a ausência de Moisés no Monte Sinai, o povo, impaciente e temeroso, constrói um bezerro de ouro. Êxodo 32. Esse episódio de profunda significação teológica revela a dificuldade de abandonar antigas referências culturais e religiosas. A idolatria no coração da comunidade, recém-liberta de ídolos estrangeiros, evidencia que a verdadeira saída do Egito não se limitava ao afastamento físico da terra da servidão, mas incluía livrar-se dos valores corrompidos assimilados ao longo dos séculos. A imagem do bezerro, moldada com o ouro cedido pelo próprio povo, constitui-se em grave afronta ao Deus que se revelara no fogo e na nuvem, e põe em risco a integridade da aliança. Aqui, a clemência divina mostra-se novamente quando o Senhor, embora irado, permite um recomeço após a intercessão de Moisés, contudo, não sem consequências. A quebra dos mandamentos, antes mesmo de serem plenamente firmados no coração coletivo, expõe a magnitude da luta espiritual em curso. Seguindo o itinerário, chegamos a outro ponto nevrálgico, o episódio do relatório dos espias, números 13 e 14. Ao alcançarem as fronteiras de Canaã, a terra prometida, 12 homens são enviados para sondar a região. Ao retornarem, 10 deles trazem um relato marcado pelo medo, descrevendo adversários gigantescos e cidades fortificadas. Apenas 2, Josué e Caleb, sustentam a convicção de que as promessas de Deus seriam suficientes para superar os obstáculos. Nesse instante dramático, a nação, já marcada por experiências sobrenaturais, enfrenta o desafio de confiar nas palavras divinas em detrimento das evidências humanas. O povo, amedrontado, chora, murmura contra Moisés e Arão e cogita até mesmo retornar ao Egito, como se o túmulo da escravidão fosse mais seguro que a incerteza da liberdade guiada por Deus. Esse é um momento de clímax emocional, pois coloca em confronto a promessa divina e a incredulidade humana. O Senhor, indignado diante da recusa em crer, decreta que aquela geração, exceto Josué e Caleb, não entraria na terra prometida. Nasce assim a sentença de errância pelo deserto,
Uma longa jornada de 40 anos, durante a qual toda aquela geração incrédula findaria sua existência, não provando do leite e do mel da aliança. Números 14, 29, 35. Essa decisão mostra-se dolorosa e pedagógica ao mesmo tempo, pois o deserto torna-se o cenário de um processo lento, no qual a nação aprende, por meio da disciplina divina, o valor da confiança e da obediência. Ao contemplar esses eventos, percebemos que o deserto não é apenas um espaço hostil, mas também um campo de testes e transformações. Ali, o caráter do povo era lapidado, suas convicções postas à prova e suas prioridades ordenadas. Por que, afinal, tantas provações se sucediam justo após a libertação? Porque a liberdade exterior não basta. É necessário que o interior seja igualmente liberto, conformando-se aos preceitos divinos. O deserto, assim, funcionava como escola teológica, forjando na mentalidade hebraica a noção de total dependência do Senhor, ensinando-os a abandonar ídolos dourados, medos injustificados e murmurações inconsequentes. Diante disso, podemos concluir que o longo período no deserto não resultou meramente de geografia desfavorável ou de estratégias mal planejadas. Antes, tratou-se de um itinerário escolhido pelo próprio Deus, que conhecia as fraquezas e as necessidades mais íntimas de seu povo. A provação era parte essencial do plano, pois somente através dela a comunidade se tornaria apta a viver a realidade da aliança de modo duradouro e fiel. Dessa forma, a errância não se configurou como punição aleatória, mas como caminho de cura e reconciliação, preparando no ritmo doloroso e necessário uma nação inteira para habitar uma terra sagrada, carregando em si a marca indelével da confiança no Altíssimo. Ao adentrarmos o cerne desta narrativa, chegamos ao ponto em que o juízo divino é anunciado de maneira clara e definitiva. A partir da recusa do povo em confiar no testemunho de Josué e Calebe, estabelecendo-se antes na incredulidade suscitada pelos outros 10 espias, uma nova etapa se inaugura na saga hebraica, a errância pelo deserto. Esse não era um simples castigo sem propósito. Tratava-se de um remédio amargo para um mal profundamente arraigado na alma da nação. Um remédio que seria ministrado ao longo de 4 décadas, até que toda a geração incrédula fosse consumida pelo tempo e pela areia. Ao proclamar a sentença, o Senhor, justo e santo, retira dos lábios do povo a dádiva da entrada imediata na terra prometida. Segundo o relato de Números 14, 29 e 35, todos aqueles que haviam duvidado, recusando-se a crer no poder de Deus para subjugarem os habitantes de Canaã, não teriam o privilégio de contemplar o cumprimento da promessa. Em vez disso, vagariam pelo ermo até que seus corpos fossem sepultados no pó da aridez. Tal julgamento pode parecer severo aos olhos modernos. Contudo, dentro do contexto teológico e espiritual daqueles tempos, configurava um ato de justiça coerente com a integridade divina. Afinal, como poderia o Senhor estabelecer sua aliança com um povo que, a despeito de ter presenciado grandes sinais, insistia em desconsiderar sua fidelidade? Nesse sentido, a sentença não deve ser entendida como mero sadismo divino, mas como um processo pedagógico doloroso. O deserto, até então espaço de provação e ensino, converter-se-ia também em tribunal e escola de disciplina. Cada dia de caminhada infrutífera assinalava a distância entre a vida sob a dependência de Deus e a recusa em submeter-se a seus desígnios. Assim, a justiça divina preservava a santidade da promessa, depurando o povo até que, após a morte daqueles que testemunharam o êxodo sem aprender suas lições, surgisse uma nova geração mais apta a caminhar com o Eterno. Importante notar o simbolismo do número 40 nesse cenário. Na tradição bíblica, esse número aparece associado a períodos de teste, purificação,
e formação. A chuva do dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Gênesis 7:4. Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai, em jejum e comunhão com Deus. Êxodo 34:28. Mais adiante, o próprio Senhor Jesus jejuaria 40 dias no deserto, resistindo às tentações do adversário. Mateus 4:1-2. Assim, os 40 anos de errância não eram um acaso, mas parte de um padrão que sublinhava a necessidade de transformação. A nação precisava passar por essa espécie de gestação no ventre do deserto, para que o povo saísse dali formado em fé e caráter, purgado de suas inclinações idólatras e receios infundados. Ao longo desses anos, a morte gradual daquela geração incrédula funcionou como um lembrete constante do alto custo da desobediência. As tendas armadas sob o sol implacável, o sabor monótono do maná, a sede que constantemente devia ser saciada por milagres, tudo isso reforçava a realidade de que sem o Deus da aliança não havia futuro digno. O deserto era, portanto, o cenário em que a justiça divina encontrava misericórdia, ainda que à primeira vista pudesse parecer o contrário. Pois, se de um lado a geração incrédula não veria a terra prometida, por outro, a nação não foi aniquilada. Em lugar da destruição total, a escolha divina recaiu sobre a correção, concedendo tempo para que a memória coletiva assimilasse a necessidade de confiança e obediência. É justamente nesse ponto que a noção da disciplina divina, como ato de amor, torna-se compreensível. O Senhor, ao permitir que um processo tão duro acontecesse, preparava o terreno para um futuro de fidelidade. Dentro desse contexto, não podemos ignorar o papel crucial da liderança. Moisés e Arão se tornaram mediadores de um povo constantemente inclinado a reclamar. A experiência já demonstrara que a tarefa confiada a Moisés não era apenas conduzir o povo fisicamente, mas também interceder por ele junto a Deus, suplicando pelo perdão quando a apostasia ameaçava o relacionamento divino-humano. Por conseguinte, o deserto funcionou também como um teste à liderança. Moisés, antes um fugitivo relutante, já havia compreendido que sem o auxílio do Altíssimo, qualquer empreendimento seria vã ilusão. Contudo, agora ele precisava lidar com um povo que, mesmo liberto da escravidão, ainda se mostrava escravizado pelo medo e pela teimosia. A figura de Moisés pacificando disputas internas, ajoelhando-se em intercessão, suportando afrontas e ofensas, simboliza como o líder divinamente escolhido amadurece na mesma proporção em que a comunidade amadurece. Esse período também depurou o sacerdócio, representado em Arão e seus descendentes, e a própria concepção da lei e das tradições litúrgicas. Durante a errância, foram reiterados mandamentos, estabelecidas normas de culto e ressaltada a necessidade de pureza espiritual e ritual. O deserto, portanto, consolidou o arcabouço ético, moral e religioso que sustentaria o povo em Canaã. Sem essa etapa, a terra prometida correria o risco de ser habitada por uma nação desprovida de coesão interna, cujos laços sagrados teriam sido fragilmente lançados, ao invés de solidamente forjados. O sofrimento, neste caso, despontava como o fundamento da solidez futura. Cabe perguntar, seria possível ter havido outro desfecho? Talvez o povo pudesse ter confiado desde o início, entrando logo na terra e poupando-se de 4 décadas de provações. Todavia, não era assim que os corações estavam dispostos. A hesitação no limiar de Canaã revelou as fraquezas existentes e, portanto, a necessidade de um tempo prolongado de preparo. O deserto não foi um acidente no caminho, mas um recurso intencional para que a promessa não se convertesse em mera concessão imerecida, e sim em herança legitimamente apropriada por um povo renovado. Refletindo sobre o equilíbrio entre justiça e misericórdia,
percebemos que, diante da persistência humana na incredulidade, a mão divina se ergueu em juízo, mas não cerrou definitivamente as portas da esperança. Ao contrário, os 40 anos de errância formaram o âmago de um processo educativo, no qual a nação reconheceria que a subsistência não dependia das condições externas, mas da presença constante do Altíssimo. Água fluindo da rocha, o maná caindo do céu, a nuvem e a coluna de fogo guiando o acampamento, todas essas maravilhas, renovadas diariamente, ensinavam a comunidade a repousar não em seus próprios méritos, mas na graça do seu Deus. Ao contemplar o povo errante pelos ermos, vislumbramos um lento e silencioso renascimento. Do pó do deserto brotava uma nova mentalidade que aprenderia a não se intimidar diante de gigantes ou muralhas. Uma geração mais jovem emergia, forjada na disciplina, marcada pela dependência da palavra e decidida a não repetir os erros de seus pais. Essa nova geração, guiada por líderes como Josué e Calebe, entraria na terra no tempo devido, consciente de que o favor do Senhor não era um dado estático, mas algo que se cultivava na fidelidade, na confiança e na integridade de coração. Em suma, os 40 anos de errância foram resultado de um julgamento divino equilibrado entre justiça e misericórdia, um período no qual uma geração se dissipava, enquanto outra florescia em esperança. Assim, o deserto, antes visto apenas como empecilho, converteu-se em forja espiritual, preparando a entrada do povo na terra prometida sobre alicerces indestrutíveis de fé e reverência. A longa espera não era em vão. O destino aguardava uma nação pronta para encarnar a aliança, iluminando a história com a luz do Deus vivo. Ao analisarmos mais detidamente o percurso pelo deserto e a prolongada errância de 40 anos, percebemos que a narrativa não se limita a descrever eventos passados, encerrados em uma cronologia remota. Antes, ela se manifesta como um manancial de lições espirituais e teológicas que, ao serem interpretadas com cuidado, iluminam a compreensão sobre a forma como Deus conduz seu povo, disciplina-o, orienta-o e o ensina a confiar naquelas promessas que, no tempo certo, serão cumpridas. Uma das primeiras e mais marcantes lições refere-se à disciplina divina entendida não como um ato arbitrário de violência, mas como expressão de amor que conduz ao amadurecimento. O povo hebreu necessitava aprender que sua identidade não estava ancorada na engenhosidade humana nem na herança cultural do Egito, mas na relação íntima com o Eterno. Essa dependência fora prometida aos patriarcas e começara a se concretizar no Êxodo, porém encontrava resistências internas, fruto de corações temerosos e apegados à idolatria. A disciplina ao longo do deserto, com seus desafios constantes, fome, sede, cansaço e, sobretudo, a espera prolongada, moldava o caráter da nação. Diante da escassez, surgia o maná, e da rocha brotava a água cristalina, reiterando a todo instante o cuidado divino, que mesmo julgando a incredulidade do povo, não o abandonava à própria sorte. É neste paradoxo aparente entre juízo e provisão que se percebe outra grande lição. Deus não é um soberano despótico que exige obediência cega e punitiva, mas um pai amoroso que corrige com finalidade pedagógica. O objetivo não era destruir, mas reconstruir. Ao longo daqueles anos, a nação aprendia que a confiança no Criador, e não em circunstâncias ideais, constituía a base da fé genuína. A disciplina fortalecia, na medida em que revelava quão efêmeras eram as seguranças do mundo e quão sólida era a mão que sustentava seu povo na aridez. Nesse processo, compreendemos também a relevância do conceito de aliança. Desde o pacto com Abraão, Gênesis 17, passando pela revelação da lei no Sinai, Êxodo 19, 20, a relação entre Deus e o povo era marcada por compromissos recíprocos.
O Senhor prometia bênçãos, terra e identidade, enquanto o povo, por sua vez, comprometia-se com a fidelidade, a obediência e a veneração exclusiva do Altíssimo. A errância deixou claro que a aliança não poderia ser um mero documento ou uma formalidade ritual. Precisava encarnar-se no dia a dia da comunidade. Aqueles que se recusavam a crer, preferindo ver o mundo a partir do medo ou da idolatria, não estavam aptos a usufruir das promessas. Dessa forma, a nova geração, criada sob o signo da dependência diária do maná e da nuvem divina, internalizaria a noção de que a fidelidade ao pacto era a única resposta autêntica diante de um Deus santo e celosamente amoroso. Outro ponto crucial emergia da figura de líderes exemplares, tais como Moisés, Josué e Calebe. A errância destacou a importância de homens e mulheres que, firmes na fé, se tornaram referências para o restante da comunidade. Moisés, como mediador, intercessor e legislador, ensinava que o exercício da liderança espiritual não consiste em poderes pessoais, mas em serviço humilde, escuta atenta da voz divina e compaixão inabalável. Josué e Calebe, por sua vez, evidenciaram que a confiança nas promessas divinas não era ingenuidade, mas sabedoria nascida da memória dos feitos do Senhor. Ao contrário dos demais espias que sucumbiram ao pavor, estes dois varões comprovaram que a fé não ignora a realidade difícil, mas a encara iluminada pela certeza do cuidado de Deus. Assim, aprendemos que a liderança piedosa é um elo fundamental entre o céu e a terra, apontando ao povo o caminho da fidelidade e tornando-se também um canal pelo qual a vontade divina circula. As lições espirituais da errância não se restringem à história do Antigo Testamento. Com a revelação progressiva que atravessa as Escrituras, encontramos paralelos significativos. O próprio Cristo, no Novo Testamento, seria conduzido ao deserto após seu batismo, sendo tentado por 40 dias. Mateus 4, 1, 11. Esse episódio ecoa o percurso dos hebreus e demonstra como o Filho de Deus viveu de forma perfeita o que Israel vivenciara, de modo imperfeito. Enquanto a nação cedeu ao medo, à idolatria e à murmuração, Jesus resistiu à tentação, confiando plenamente no Pai. Essa conexão intertextual mostra que a errância do povo prepara terreno para a compreensão da missão do Messias, aquele que reordena a história e reconcilia a humanidade com Deus. Por meio da vitória de Cristo no deserto, ganha-se nova luz sobre o propósito pedagógico dos testes divinos. Não se trata de levar o homem à queda, mas de fortalecê-lo, conduzindo-o à maturidade espiritual. Ao transpor essas lições para a vida contemporânea, percebemos a ressonância do tema do deserto em nossos próprios desafios pessoais e coletivos. Vivemos em uma época marcada pela incerteza, por crises econômicas, políticas e sociais, bem como por uma espiritualidade fragmentada. Muitos enfrentam desertos simbólicos, períodos de perda, sofrimento, dúvidas, solidão ou busca por sentido. Assim, o itinerário do povo hebreu no deserto pode ser reinterpretado como um convite à reflexão. Como reagimos quando nossos recursos se esgotam e a caminhada não segue o trajeto que esperávamos? Sabemos confiar no Deus que provê mesmo no vale árido, ou rapidamente construímos bezerros de ouro modernos? Novas idolatrias, seguranças ilusórias, fugas e subterfúgios que evitam o confronto com o mistério da fé? A errância do povo israelita ensina que as provações da vida não são, necessariamente, sinais de abandono divino, mas podem representar oportunidades de crescimento interior. Diante de circunstâncias adversas, aprendemos a olhar para o alto, buscar sustento no invisível, fortalecer nossa relação com o sagrado. O maná, tão mencionado nos relatos, não era apenas alimento físico, mas também lembrete diário de que a vida depende da generosidade de Deus. Assim, cada um de nós
ao atravessar o próprio deserto, pode descobrir que nem sempre as certezas imediatas são as que realmente nutrem a alma. Por vezes, é na dúvida, na limitação e na espera que o caráter se forja, preparando-nos para receber as promessas que, ao final, se cumprirão na medida do plano divino. Outro aprendizado igualmente relevante reside na necessidade de reconhecer e expiar idolatrias ocultas. O episódio do bezerro de ouro sublinha quão fácil é, mesmo após experiências profundas com o sagrado, regredir a velhos hábitos e valores destrutivos. O povo, ao ceder à idolatria, demonstrava não apenas ingratidão, mas também um desconhecimento de si mesmo. Não sabia ainda o quanto suas crenças estavam enraizadas em formas de culto alheias ao verdadeiro Deus. Analisando essa situação, compreendemos que cada indivíduo e cada comunidade devem vigiar contra as formas sutis de idolatria que se insinuam no coração. Não mais estátuas de ouro, talvez, mas ideias, ideologias, posses, fama, controle, poder. Tudo o que desloca Deus do centro pode, em sentido figurado, converter-se em um bezerro de ouro a ser confrontado e desmantelado. A errância no deserto, portanto, põe um espelho diante do homem, revelando-lhe a urgência de depurar a fé, purificando-a de elementos espúrios. Por fim, a longa jornada pelo deserto desperta uma consciência histórica e escatológica. A espera pela terra prometida não era pura passividade. Consistia em preparar o coração para um novo tempo, uma nova economia espiritual. A geração que entraria em Canaã não seria mais ingênua, nem facilmente dominada pelas lembranças do Egito. Ao longo da história bíblica, a noção de peregrinação no deserto modelou o imaginário religioso de Israel, assinalando que a terra e as bênçãos não são meros objetos de posse, mas dons a serem honrados com responsabilidade e gratidão. Por extensão, aprendemos hoje que a caminhada da fé não cessa ao alcançarmos uma meta terrena. Vivemos em esperança, aguardando os desígnios finais de Deus, seja na construção de uma sociedade mais justa e piedosa, seja na expectativa escatológica do reino definitivo. A errância lembra-nos da transitoriedade desta vida e da necessidade de mantermos o olhar além do imediato, recordando que nossa verdadeira pátria está na realidade do alto. Desse modo, as lições espirituais e teológicas que emergem da errância de 40 anos no deserto são inúmeras e multifacetadas. Desde a disciplina como expressão de amor, passando pela firmeza na aliança, pela importância da liderança e pela luta contra a idolatria, até chegar à fé maturada pelo sofrimento e a visão ampla do propósito divino na história, cada aspecto dessa jornada transmite ensinamentos de inestimável valor. Tais lições, ao serem acolhidas pela mente e pelo coração, inspiram os crentes de todas as épocas a perseverarem em meio aos próprios desertos, certos de que o mesmo Deus que sustentou seu povo outrora continua a guiar a humanidade com mão segura e voz compassiva. Assim, ao contemplar as areias do passado, redescobrimos as fontes de sabedoria que brotam do texto sagrado. O deserto, longe de ser um hiato estéril, converte-se em escola da fé, campo de testes que prepara as futuras gerações, laboratório da esperança em Deus, cuja fidelidade se renova a cada manhã. A errância do povo hebreu, portanto, não só revela o que ocorreu nos tempos antigos, mas também ilumina o caminho de todos aqueles que, mesmo hoje, buscam avançar entre dunas e rochas, rumo ao pleno cumprimento das promessas divinas. Ao aproximar-se o término daqueles 40 anos no deserto, um novo capítulo da história do povo hebreu começava a se delinear, revelando a consumação de um propósito há muito semeado nas dificuldades. Chegada a hora, não seria a mesma geração temerosa e murmuradora a entrar em Canaã, mas um grupo renovado, forjado pelas provações e nutrido pela dependência cotidiana do Altíssimo.
Conforme o tempo consumia as vidas daqueles que duvidaram, simultaneamente preparava o surgimento de uma geração educada sob o signo da disciplina divina, cada vez mais consciente de sua identidade, deveres e destino. A travessia do Jordão, descrita em Josué 3:4, marca um ponto simbólico e definitivo. Tal como o Mar Vermelho um dia se abriu para libertar o povo da escravidão, agora o Rio Jordão interrompia suas águas para dar passagem ao renascido Israel, pronto a tomar posse da promessa. Este evento recorda a fidelidade do Senhor, sublinhando que a prolongada peregrinação não significara abandono, mas um processo de maturação. Ao colocar os pés no solo de Canaã, aquele povo, outrora escravizado e depois errante, encontrava finalmente um lugar de permanência e esperança, um lar destinado ao cumprimento da aliança e à manifestação do plano divino na história humana. Essa transição geográfica, contudo, não se limitava à conquista territorial. Mais importante que o simples ato de pôr os pés em Canaã era o fato de o povo ter adentrado uma nova fase de consciência espiritual. A geração que conheceu o deserto experimentara a provisão constante do maná, a água milagrosamente suprida, a direção da nuvem e da coluna de fogo, aprendendo assim a olhar para além das aparências. Nascia, portanto, uma identidade coletiva mais robusta, assentada na confiança e no conhecimento do caráter divino. A terra prometida não mais se configurava apenas como um espaço fértil, mas também como palco para o cumprimento de um chamado. Ser uma nação santa, luz para as outras nações, testemunha viva da supremacia do Deus vivo e verdadeiro. Nesse sentido, o renascimento do povo hebreu a partir da errância não elimina a memória dos erros passados, mas faz deles o fundamento de uma sabedoria duradoura. A lembrança da idolatria, da incredulidade e da inquietação diante das incertezas não é suprimida, e sim convertida em alerta para as futuras gerações. Ao narrar sua história, a nação recordaria não apenas os feitos poderosos do Senhor, mas também suas próprias fraquezas e as consequências de não confiar plenamente no Eterno. Assim, a herança do deserto mantém-se viva, nutrindo a reverência e a gratidão, elementos imprescindíveis para que o cumprimento das promessas não se transforme em complacência. Do ponto de vista teológico, este desfecho alarga nossa compreensão sobre a dinâmica da revelação divina. Deus conduz o seu povo do cativeiro à liberdade, da incredulidade à fé, da instabilidade à constância, revelando que o tempo, a história e as circunstâncias integram um plano mais amplo de restauração e sentido. O deserto não foi um beco sem saída, mas um percurso intencional para que as promessas não se tornassem apenas um favor recebido, e sim um legado compreendido e vivido com integridade. Ao contemplar o renascimento em Canaã, percebemos que a fidelidade divina brilha não apenas no milagre pontual, mas também no paciente trabalho de transformação que ao longo dos anos molda o caráter de uma comunidade. Essa metamorfose do povo hebreu, ao entrar na Terra Prometida, também sugere lições universais. Em nossa experiência contemporânea, o fim de um deserto interior ou de uma longa crise nem sempre se resume à conquista de algo material, mas ao amadurecimento que emerge do processo. A sabedoria aprendida nos momentos de provação torna-se alicerce para futuras caminhadas, lembrando-nos de que os desertos, sejam eles históricos ou pessoais, podem abrir caminhos antes invisíveis, preparando-nos para um engajamento mais profundo com nossos propósitos e vocações. Além disso, a entrada em Canaã, com toda a sua simbologia, estabelece a importância de se cumprir o papel para o qual a nação fora destinada. A terra prometida não era apenas um troféu, mas o local onde o povo atuaria
como mediador do conhecimento do único Deus, favorecendo o florescimento de uma sociedade pautada na justiça, na compaixão e na adoração sincera. Sem o rigor do deserto, talvez a sociedade resultante fosse frágil, facilmente corrompida pelas pressões e influências externas. Com a experiência forjada pelo sofrimento, o povo hebreu, agora fortalecido e discernindo o valor da fidelidade, estaria mais bem preparado para enfrentar os desafios que a ocupação da terra e a convivência com outros povos trariam. Em suma, a jornada de 40 anos transforma-se não em um fardo inútil, mas em uma preparação para o novo capítulo da história sagrada. O Israel que cruza o Jordão carrega consigo não apenas tendas, pergaminhos e vestes simples, mas também a rica bagagem de lições aprendidas. Dessa forma, o desfecho da errância não apenas encerra um ciclo de dificuldades, mas inaugura um tempo de florescimento na promessa, consolidando as bases para que o povo de Deus, agora renovado, possa corresponder ao chamado divino e refletir a santidade do Altíssimo na terra escolhida. Nesta visão ampliada, a errância no deserto deixa de ser mero castigo ou obstáculo, convertendo-se em momento-chave do plano divino. A terra prometida espera por aqueles que perseveram, e o renascimento da nação hebraica ilustra que a fidelidade, a fé e a humildade são as chaves que transformam um povo errante em um povo preparado para o cumprimento de seus mais altos desígnios. Ao chegarmos ao desfecho desta longa reflexão, contemplamos o arco completo da narrativa. O povo hebreu, antes subjugado sob o jugo do Egito, experimentou uma libertação portentosa, seguida por uma jornada que não foi apenas geográfica, mas profundamente espiritual e formativa. A errância de 40 anos no deserto, embora dolorosa, revelou-se essencial para a consolidação da identidade nacional e para a compreensão da aliança entre Deus e seu povo. O deserto, com suas paisagens austeras e provações constantes, emerge como palco pedagógico em que o caráter de uma nação foi lapidado na forja da disciplina, da dependência e da esperança. A justiça e a misericórdia divinas entrelaçam-se no curso desses acontecimentos, mostrando que a pedagogia celeste não se limita a remover obstáculos, mas a preparar corações para o cumprimento de promessas maiores. Ao exigir a errância da geração incrédula, o Senhor não apenas manteve a integridade de sua palavra, mas criou as condições para o surgimento de uma nova geração, disposta a crer, obedecer e viver segundo a lei sagrada. Essa tensão entre juízo e bondade, entre correção e cuidado, manifesta-se como sinal da ternura paterna do Altíssimo, que não abandona seu povo, mas o conduz de maneira firme, mesmo quando a correção se faz necessária. Ao longo deste percurso, emerge também a lição da confiança. O povo não encontrou no deserto as facilidades esperadas ou atalhos imediatos. Em vez disso, deparou-se com a lenta construção da fé. Esse aprendizado ecoa em nossa realidade, pois muitas vezes nós, em nossos contextos pessoais e coletivos, enfrentamos desertos metafóricos. São períodos de incerteza, provação, perda ou dúvida, em que as referências conhecidas parecem insuficientes. No entanto, como a história bíblica nos ensina, esses momentos não precisam ser encarados como mera punição ou abandono, mas podem ser reconhecidos como oportunidades de amadurecimento e renovação, desde que nos mantenhamos receptivos à voz que nos guia e provê. Além disso, o panorama apresentado convida-nos a olhar para o futuro com olhos de fé. A terra prometida, no caso do povo hebreu, não era apenas um território de abundância, mas um espaço sagrado em que o relacionamento com Deus encontraria expressão plena. Esse mesmo princípio pode ser aplicado a nossos próprios destinos prometidos, sejam eles metas espirituais, morais ou existenciais. A confiança no cuidado divino
a capacidade de lidar com as adversidades sem sucumbir ao desespero e a disposição de abandonar ídolos interiores constituem o caminho para que, ao final de nossos próprios desertos, cheguemos a um lugar de maior sabedoria e compreensão. Ao encerrarmos esta jornada, percebemos que a errância no deserto não foi um evento isolado, mas parte orgânica de um plano maior. O trajeto penoso entre a escravidão no Egito e a posse de Canaã serviu de ponte, garantindo que o povo chegasse maduro ao seu destino. Assim, permanece a mensagem de esperança. A terra prometida sempre espera por aqueles que, fortalecidos pela fé e conformados pela disciplina, caminham perseverantes sob a direção do Eterno.